Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos. Mais um estudo aqui da Palavra de Deus, mais uma quarta-feira, olhando para a Palavra de Deus, para a sua instrução, a nossa vida, ao nosso coração. Bom é ter sua companhia, sua presença, sua conexão aqui com o nosso encontro. Seja esse um tempo precioso para a sua vida, para a minha vida, para a glória de Deus nas nossas vidas, que a Palavra de Deus brilhe e ilumine os nossos caminhos e o nosso coração também. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, dentro do tema, o cuidado especial de Deus. Nós acreditamos que há de Deus sempre um cuidado muito especial para a sua vida, para a minha vida, para o nosso país, para a nossa cidade. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus que intervém, é o Deus que age, é o Deus que atua, não é o Deus distante, não é o Deus transcendente, é o Deus que participa da vida e da história do ser humano, a vida e a história da humanidade. Por isso nós temos de Deus um cuidado muito especial. Deus se importa conosco, Deus se importa com o nosso bem, Deus age em nosso favor. Ele fez isso de forma grandiosa em Cristo Jesus, nos alcançando com grandiosa salvação, trazendo para nós perdão de pecados, trazendo para nós salvação da morte eterna, nos dando a possibilidade de viver eternamente com o Senhor. Pelo sangue de Cristo que foi derramado, nós temos a purificação do pecado. Pela entrega de Cristo por amor à nossa vida, de fato, o Senhor é aquele que nos dá a vida eterna. Paga o preço da nossa culpa, para que possamos viver a vida eterna ao seu lado. É cuidado divino, cuidado com aquilo que há de mais precioso para nós, a nossa alma, a nossa eternidade. Deus cuidou, trazendo sobre nós sua graça, seu favor. E o Deus que cuida do mais importante, que é a nossa salvação, que é a nossa alma, que é a eternidade que Ele nos dá, que é fazer de nós seus filhos, servos do seu reino, é aquele que pode cuidar e tem cuidado também do nosso dia a dia, das coisas que envolvem a nossa vida, daquilo que traz preocupação ao nosso coração. Pedro revela na sua primeira epístola, no capítulo 5, essa grande verdade: aquele que se humilha diante a potente mão de Deus, reconhecendo, quem sabe, as suas impossibilidades, a sua fraqueza, a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, a fragilidade da sua vida, recebe de Deus cuidado que o sustenta, que o levanta, que o honra. Quero ler com você esse texto para meditarmos dentro desse tema, o cuidado especial de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, quero ler o verso 6 e 7. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Primeira epístola de Pedro. É o mesmo apóstolo Pedro que andou com Cristo, o discípulo Pedro, que caminhou com Jesus sobre as águas. Ele escreve essa epístola, no capítulo 5, versos 6 e 7, ele fala desse cuidado que Deus traz à nossa vida, do cuidado que ele viveu junto com Cristo, recebendo de Cristo alento, proteção, providência para a vida e para a alma. Acompanhe, meu querido, a leitura desse texto. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa, a potente mão de Deus, para que Ele, o Senhor, em tempo oportuno vos exalte. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu pulei um versículo aqui, meu irmão, pulei o versículo 7, quero ler o versículo 7 com você. Lançando sobre ele, então, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção, especialmente nesse texto, do versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, é bem sabido que os remédios, os calmantes, são usados para controlar a ansiedade e têm sido os campeões de venda para o ser humano em todo o mundo. Calmantes que possam ajudar a controlar a ansiedade do nosso coração diante dos desafios, dos problemas, das aflições, das lutas do nosso dia
a dia. Eu não sou contra remédios, né? Acho que eles devem ser usados no seu devido tempo, na sua devida medida, né? Mas nós temos que ter no coração a certeza de que essas são ações artificiais para tentar dar, né, um sentimento de bom estado, né, para o coração do ser humano. São recursos artificiais, recursos químicos para o sono, né, para você ter aquele descanso noturno. É recurso químico que tenta trazer a calma, a tranquilidade para o seu coração. É recurso químico que quer produzir, que vem produzir paz para a sua alma. Mas nós não podemos viver apenas sobre o controle de recursos químicos. Nós temos que tratar as causas, para que essas medicações não se tornem em drogas, não se tornem em uso permanente na nossa vida. Mas cuidando da causa, possamos nos livrar desses recursos químicos, encontrando de fato os cuidados do Senhor que tratam a causa da ansiedade, nos ajudando, nos livrando daquilo que nos leva às medicações. Então eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Pedro nos diz e ele nos ensina aqui, porque de acordo com Pedro, a nossa ansiedade pode ser vencida a partir do cuidado que recebemos de Deus na nossa vida, do precioso e especial cuidado que Deus pode dar e tem dado à nossa existência. Então, meu querido, preste atenção nessas verdades que Pedro ressalta para nós aqui. É interessante vê-lo dizer dessas coisas agora, porque ele é aquele também que em outras oportunidades com Cristo, durante o ministério de Cristo, expressou grande ansiedade, grande pavor no coração e na alma. Acredito que se ele tivesse no barco, no dia da tempestade, que assolou o mar da Galileia, enquanto eles navegavam e Cristo navegava com eles para outra margem, mas foram surpreendidos por uma tempestade e Cristo dormia no barco, ele teria tomado um calmante se ele tivesse também. Porque ele vai acordar a Cristo e os discípulos vão despertar o Senhor Jesus muito apavorados, temendo muito pelo naufrágio. E é interessante a expressão que eles usam naquele tempo em que eles acordam o mestre, porque a frase que eles vão usar é: mestre, não te importa que morramos? Os nossos problemas, as nossas dores, as nossas lutas, a nossa dificuldade aqui no mar, não te incomoda? O Senhor dorme, o Senhor descansa. Com certeza, se os discípulos tivessem ali um calmante, um remedinho para tomar, eles teriam tomado para acalmar a ansiedade, o pavor, a angústia que assolava a alma, o coração deles, naquele tempo em que a tempestade vinha com ímpeto contra a embarcação e ela já estava a ponto de ir a pique, a ponto de naufragar. Eles já tinham usado dos seus recursos, já tinham tomado as suas iniciativas como bons marinheiros, como pescadores que conheciam bem o mar da Galileia. Mas o que ressalta diante dos olhos dele agora os apavora. A tempestade é forte demais, é bravia demais. E eles ficam temerosos e acordam a Cristo como aqueles que não acreditam que a sua dor, que a sua dificuldade não incomoda o mestre, que descansa tranquilamente, que dorme. Jesus então vai ser despertado e Jesus então vai ordenar ao vento e ao mar para que se acalme, para que se emudeçam e tudo vai voltar à bonança, à tranquilidade. O erguer da voz de Cristo, que ordena o vento e o mar, e eles lhe obedecem. E vai ficar um questionamento na mente dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro está dizendo agora aqui da certeza que ele traz na alma de que o cuidado de Cristo de fato existe, porque ele viveu isso. Quantas vezes, em quantas situações e circunstâncias, ele pôde ver o cuidado de Cristo para com os discípulos. Como nesse momento no mar da Galileia, como em outro tempo também de tempestade no mar da Galileia, quando Jesus multiplicou pães e peixes para que a multidão fosse alimentada. Quando ele livrou pessoas de espíritos malignos, eram atormentados, e de repente o coração deles, o semblante deles ficou em paz.
Quando Jesus trouxe discursos, trazendo de fato respostas aos muitos questionamentos do coração, da alma, da mente humana. Quando Jesus falou, levando paz ao coração daqueles que estavam aflitos, quando ele socorreu enfermos, quando ele levou consolo em meio ao luto. Então houve muitas ações de Cristo, de cuidado, de compaixão, de misericórdia com as pessoas. Pedro presenciou essas coisas todas, e agora ele tem muita autoridade para dizer à igreja, para ela não andar ansiosa de coisa alguma, mas para ela descansar na ação soberana de um cuidado muito especial que existe da mão de Deus para aqueles que o buscam, para aquele que nele espera. Ele viu o ser humano nas mais diferentes aflições, nas mais diferentes e confrontantes e desafiadoras circunstâncias da vida. E ele encontrou em Cristo um cuidado. Como eu já mencionei, especialmente o cuidado do coração, da alma, quando Cristo é capaz de dar a sua vida em favor do perdido. Para socorrer o pecador, ele entrega a sua própria vida, ele derrama o seu próprio sangue. Pedro então agora está dizendo, olha, nós podemos confiar em Deus, diante daquilo que nos angustia, diante daquilo que promove ansiedade no nosso coração, diante daquilo que tira de nós o sono, rouba de nós a paz, tira de nós o descanso, aflige a nossa alma. Devemos confiar no Senhor. Aquele que um dia temeu, é agora aquele que confia. Aquele que um dia se apavorou no mar da Galileia, é aquele que aprendeu a se submeter à potente mão de Deus, e esperando dela o cuidado, esperando o momento em que Deus haveria de socorrer, de exaltar o humilde que nele espera. Meu irmão, minha irmã, essa é uma grande verdade que Pedro proclama ao nosso coração. Podemos confiar no cuidado divino. Se você olhar para a sua vida também, para o histórico da sua vida, dos seus dias, você vai ver que você se deparou com muitas situações que afligiram o seu coração, que tiraram de você o sono, que trouxeram lágrimas no seu rosto, que trouxe um aperto na alma, uma angústia tremenda, por uma situação nova, inesperada, ou por uma circunstância de uma tempestade, de um problema tão grande, que você não sabia como sair dele. Mas Deus já te ajudou, Deus já te socorreu, Deus já te amparou, Deus já aplacou a ansiedade da sua alma. Deus já cuidou de você, já cuidou da sua casa, já cuidou da vida dos seus filhos, dos seus pais. Deus já te livrou de tantas situações, de tantas circunstâncias, de riscos, de perigos, de ameaças, que afligiam o seu coração, que traziam para você aquele sentimento de impotência, de incapacidade, quando soltou diante dos seus olhos dificuldades grandiosas, lutas tremendas. Pedro viveu essas coisas, Pedro viu as pessoas vivendo isso diante do ministério de Cristo e sendo socorridas por ele, e sendo ajudadas, e sendo auxiliadas. Agora ele tem um coração daquele que crê, daquele que confia, e ele está dizendo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é interessante ver Pedro dizer essa verdade com tanta convicção, porque ele não está dizendo que o homem não vai ter ansiedade. Ele não está dizendo que o homem não vai passar por lutas, que não vai existir aquele tempo em que o nosso coração vai temer e tremer. Ele não está dizendo que Deus vai nos livrar de todos os desertos da vida, de todas as tempestades, de todas as noites escuras de alma da nossa história. Não, ele está dizendo que a gente vai passar por isso. A ansiedade vai vir. A circunstância difícil vai surgir. O temor vai, às vezes, ser algo presente e real no nosso coração. Vai fazer tremer os nossos joelhos. Vai jogar incertezas na nossa alma. Mas ele está dizendo que é nesse momento em que a ansiedade vem, e que ela vem junto à nossa vida, junto à nossa história, que a gente deve confiar no cuidado especial de Deus, lançando
sobre ele toda a vossa ansiedade. Então ele está dizendo que a ansiedade vai existir, que o problema vai existir, e que ele não vai existir uma vez só, e que ele vai surgir em muitas vezes, e que não vai ser algo que nós vamos experimentar apenas num momento, num dia da nossa vida, mas é algo que a gente vai viver alguns dias, por causas diferentes, por circunstâncias diferentes, mas que ela vai vir. Ela vem quando o problema vem, ela vem quando o desafio surge, ela vem quando enfrentamos as perdas, quando enfrentamos o luto, quando vivemos as nossas limitações, quando erramos e somos assolados pelos danos do pecado. Ela vem quando o país enfrenta as suas crises, ela vem quando a violência corre às ruas e chega próximo da nossa casa, da nossa família. Ela vem. E às vezes ela se anuncia, formando aquelas nuvens negras, e outras vezes ela vem como vem a chuva do verão, ela nem mesmo dá tempo da gente fugir, ela se forma e ela desaba sobre a nossa cabeça. Pedro está dizendo que não importa como surgem para nós as dificuldades, como que a ansiedade vem bater a nossa porta, a porta da nossa casa, do nosso coração, e pode ser que ela venha, porque ela é uma realidade, e ela não é uma realidade para um momento só da vida, é para muitos momentos da vida, não é para um dia só, mas para muitos dias, para muitas situações e circunstâncias do nosso viver. Mas ele está dizendo de que mediante a ansiedade que bate o nosso coração, existe um cuidado especial de Deus que pode nos livrar de todas elas. Olhe bem, se ele acredita que ela existe e que é múltiplas as causas, por outro lado ele crê também que nós devemos lançar sobre e aos pés de Cristo toda a ansiedade, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de nós. Não é alguma, não é a ansiedade produzida por determinados assuntos, por determinadas áreas. Não é aquela que a gente entende que a gente não sabe de onde veio, como surgiu, ou a gente não sabe como resolver o problema, e a gente já tentou de tudo e não conseguiu nada. Mas Pedro fala de que toda a ansiedade do nosso coração deve ser colocada diante de Deus. Todas elas, independente das causas, independente do dia, independente de como esteja a nossa vida, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Às vezes a gente deve fazer a pergunta que os discípulos fizeram, né? Não te importa, Senhor, que morramos? As nossas lutas, as nossas dores, o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa que a gente sofra, que a gente padeça, que a ansiedade tome conta de nós, que a aflição venha no nosso coração, que a noite de bom sono seja descartada pela aflição que aflige, que faz tremer o coração e a alma. É claro que Deus se importa, Pedro aprendeu isso, ele se importa, ele cuida, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é bondoso, ele age em nosso favor. Então toda a ansiedade do nosso coração vai encontrar resposta, vai encontrar cuidado na ação cuidadosa e especial de Deus. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. É como Pedro está dizendo, todo aquilo que produz ansiedade no vosso coração, coloque diante de Cristo. E o Senhor Jesus ainda vai usar ainda, então, no Sermão do Monte, aquela expressão que você bem conhece. Porque o Deus, o nosso Pai, é aquele que cuida dos passarinhos, que não plantam, que não ajuntam em celeiro, contudo o Senhor os alimenta. E a flor do campo, que se veste com tanta beleza, nem mesmo Salomão se vestiu em toda a sua glória, como qualquer uma delas, recebe a sua vestimenta e também o seu perfume, a sua beleza, de Deus, o seu Criador. Deus a sustenta. Se Deus olha assim, diz Jesus, as aves dos céus, as flores do campo,
Não há o Senhor de olhar com maior cuidado, com maior carinho a vossa vida, coroa da criação, feitos, formados à sua imagem e semelhança? Então há um cuidado mais precioso, mais cuidadoso de Deus, irmãos, com a sua vida, com a minha vida, do que o cuidado que Deus dá às aves e às flores. E contudo elas são sustentadas pelo Senhor. Deus é aquele que se importa. No texto, Jesus diz que Ele é aquele que tem cuidado. O cuidado de Cristo é o cuidado diário, é o cuidado que vem nos mínimos detalhes, vem para atingir todas as necessidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, somos desafiados a quê? Somos desafiados a confiar no cuidado divino para tratar as causas da nossa ansiedade. Minha oração, meu desejo é que Deus possa de fato cuidar de vós. Que assim como Pedro viu, Ele tem cuidado de vós, você também possa declarar para os seus na sua casa: Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Busquemos de Deus e do cuidado de Deus socorro, para que possamos andar com o nosso coração em paz e não tenhamos que usar de recursos artificiais e químicos para que a nossa vida possa experimentar o descanso do sono noturno que é tão necessário para cada noite de descanso que precisamos. Que caminhemos com paz no coração e não precisemos de remédio para ter paz. E descanso e alegria e esperança para a alma. E não precisamos de remédio para ter calma. Mas que possamos ver o agir de Deus, que tranquiliza o nosso coração, a nossa vida, porque Ele de fato se importa. Vamos orar, irmãos queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, e que diante dos desafios, das lutas, dos problemas, das aflições, das tempestades, Cristo seja aquele que se levante para erguer em nosso favor a sua voz e acalmar e transformar em bonança o que hoje nos amedronta. Gera desespero no nosso coração. Faz temer e tremer os nossos ossos. Que de Deus exista cuidado para você. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo onde a tua palavra nos revela o teu carinho, o teu cuidado tão especial com a nossa vida. De um Deus que se importa a ponto de dar a vida, de verter o seu sangue, de enviar o seu Filho, de demonstrar na cruz amor incondicional. Porque mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor se manteve fiel para cumprir a sua promessa e para nos abraçar com grandiosa salvação. E nós temos aprendido como Pedro, quando olhamos para as circunstâncias da nossa vida, que o Deus que faz o maior é capaz de fazer o menor. Aquele que já entregou o seu Filho pode nos conceder as demais coisas, as quais o Senhor sabe que nós precisamos também. E a vida, Pai, traz para nós surpresas que nos amedrontam, traz circunstâncias que geram temor na nossa alma. Cria, ó Pai, para nós o teu cuidado na tua providência. Nos ensine a nos prostrar diante do Senhor com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, quem sabe, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo até o nosso erro, o nosso pecado, mas nos prostrando diante daquele que pode nos erguer, que pode nos exaltar no tempo oportuno, quando expressamos coração humilde. A ansiedade da nossa alma, que tira de nós o sono, que rouba de nós a paz, que faz ir embora, ó Pai, como aquele que leva, que rouba a nossa alegria. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a tratar as causas que nos afligem, que nos amedrontam, que nos estremecem, diante do Senhor, junto ao teu cuidado, porque há nas tuas mãos cuidado para toda situação e circunstância da nossa vida. E diz a tua palavra que o coração que crê é o coração que vê milagres, que vê o agir do Senhor, que contempla a bênção de Deus pela sua confiança. Que o nosso coração, que o coração dos nossos irmãos confiem em Ti, descansem na Tua presença, esperem pelo Teu socorro, na certeza de que o Senhor já tem nos ajudado.
Para cada situação que nos aflige, há uma ação de cuidado e de carinho de um Deus que se importa e que trabalha para o nosso bem. Por isso, ouve nos céus a oração dos teus filhos. Quando clamam pelo teu socorro, pela tua ajuda, ouve e os abençoa. Ouve nos céus, ó Pai, e ajuda os teus filhos. E socorre a sua casa, o seu filho, a sua filha, e ampara o seu coração e traz de volta a paz, que excede o entendimento humano, que vem do Senhor. Pela certeza, ó Pai, de que o Senhor é aquele que se coloca ao nosso lado e é aquele que trabalha em nosso favor. Que as nossas preces sejam respondidas, que do teu altar tenha aquela ação de carinho e cuidado. Que no tempo da tempestade da nossa vida, a sua voz possa se erguer, acalmando vento e mar, dissipando a tempestade e trazendo de volta a bonança. Mesmo que a noite seja marcada pelo choro, que pelo agir e o trabalho do Senhor em nosso favor, venha amanhã de alegria para a vida dos seus filhos. Confiamos em Ti, rogamos pelo Teu cuidado, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque assim como Pedro temos aprendido a confiar no cuidado, na providência, na bondade do Senhor para conosco. Ouve nos céus a nossa prece, guarda os teus filhos, dê ordem aos teus anjos para acompanhá-los em todos os caminhos. Oramos, confiados na tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão e irmã, pela sua companhia em mais um encontro. Deus seja louvado sempre na sua vida, que no seu coração seja encontrado essa fé, essa confiança num Deus que se importa, que aplaca a dor, que dissipa a ansiedade, que cuida das causas da sua vida, das coisas da sua vida, para que você descanse sempre em paz e viva e caminhe na paz que excede o entendimento humano dada pelo Senhor. Que o Senhor seja gracioso para convosco, que o Senhor vos abençoe, é a nossa oração, é o nosso desejo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.